Ele disse que eu nunca conseguiria nada sozinha. Provei o contrário de forma espetacular. Olá, pessoal! Antes de começar, se você gosta de histórias reais que vão te deixar de boca aberta, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. E pode comentar aí embaixo o que você faria na minha situação, porque essa história é de revirar o estômago de tanta emoção. Meu nome é Keila, tenho 34 anos, e hoje vou contar para vocês a história mais louca da minha vida. Uma história sobre manipulação, traição, vingança e como eu reconstruí tudo do zero quando acharam que eu estava destruída. Quando meu marido Márcio olhou nos meus olhos e disse que eu nunca conseguiria nada sozinha, que eu era dependente dele para tudo, que sem ele eu não era nada. Ele não imaginava o que estava prestes a acontecer. Eu passei 7 anos da minha vida ao lado de um homem que eu achava que era meu parceiro, meu melhor amigo, meu amor. Construímos uma vida juntos no Paraná, tínhamos uma casa bonita, 2 cachorros, um círculo de amigos, planos para o futuro. Eu trabalhava meio período como designer gráfica freelancer enquanto cuidava da nossa casa, e Márcio tinha um cargo de gerência numa empresa de tecnologia. Para todo mundo que via de fora, éramos o casal perfeito. Mas por trás daquela fachada existia uma podridão que eu nem imaginava. Essa é a história de como descobri que meu casamento era uma mentira, como fui humilhada da pior forma possível, e como dei a volta por cima de um jeito tão espetacular que até hoje as pessoas não acreditam quando eu conto. Preparem a pipoca porque essa vai ser longa, mas eu prometo que vale cada segundo. E se você está passando por algo parecido, fica até o final porque essa história vai te dar a esperança de que sempre dá para recomeçar. Tudo começou há cerca de 2 anos. Eu tinha 32 anos na época e estava casada com Márcio há 5 anos, mas namorávamos há 7 no total. A gente se conheceu na faculdade, ele fazia engenharia de software e eu design gráfico. Foi amor à primeira vista, sabe? Aquela coisa de cinema. Ele era engraçado, inteligente e ambicioso. Sempre me tratou super bem no começo, me dava atenção, me fazia sentir especial. Depois que a gente casou, eu decidi trabalhar de forma freelancer de casa. A ideia era ter mais flexibilidade para quando tivéssemos filhos. E também porque Márcio ganhava bem o suficiente para que a gente vivesse confortavelmente com apenas o salário dele complementado pela minha renda extra. Ele concordou com tudo na época, disse que achava ótimo eu ter essa liberdade. Mas com o passar dos anos, percebi que algo estava mudando. Márcio começou a fazer comentários estranhos sobre meu trabalho. Coisas como, que legal seu trabalhinho de casinha, ou, deve ser bom ficar em casa o dia todo sem pressão de verdade. No começo eu achava que era brincadeira, ria junto. Mas os comentários foram ficando mais frequentes e mais ácidos. Ele começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões e projetos importantes. Fins de semana, estava sempre no celular, digitando freneticamente e dando risadinhas. Quando eu perguntava com quem estava falando, ele dizia que era coisa do trabalho ou dos amigos. Eu confiei porque nunca tive motivos para não confiar. A gente parou de sair juntos. Márcio sempre estava cansado demais ou ocupado demais. Nossa intimidade física praticamente desapareceu. Quando eu tentava conversar sobre isso, ele dizia que era estresse do trabalho, que eu precisava ser mais compreensiva, que eu não entendia a pressão que ele sofria. E eu, como uma idiota, acreditei e tentei ser a esposa compreensiva. Foi quando completamos 6 anos de casamento que as coisas realmente desandaram. Estávamos num jantar com amigos, e alguém fez uma piada sobre casamento. Márcio, já meio alterado, olhou para mim e disse na frente de todo mundo: "Pois é, eu que banco tudo em casa mesmo. Keila fica lá fazendo uns desenhinhos e eu que pago as contas de verdade." Fiquei paralisada. Todos os amigos ficaram em silêncio constrangedor. Tentei rir, disfarçar, mas por dentro estava mortificada. Quando chegamos em casa, tentei conversar sobre aquilo, dizer que ele tinha me magoado. Sabe o que ele fez? Riu na minha cara e disse que era verdade, que eu precisava aceitar a realidade, que sem ele eu não era nada. Naquela noite chorei até dormir. Comecei a questionar tudo. Será que ele estava certo? Será que eu realmente não valia nada? Minha autoestima estava no chão.
Mas o pior ainda estava por vir. Cerca de 3 meses depois daquele jantar horrível, numa quinta-feira que eu nunca vou esquecer, decidi dar uma surpresa para Márcio. Ele tinha dito que teria reunião até tarde, mas pensei em preparar um jantar romântico, tentar reconectar. Comprei vinho, fiz aquela massa que ele adorava, arrumei a mesa linda. Estava terminando de preparar tudo quando recebi uma mensagem no celular. Era da Amanda, uma amiga minha da época da faculdade que eu não via há anos. A mensagem dizia apenas: Keila, precisamos conversar. É urgente. Pode me ligar? Liguei imediatamente, meu coração já acelerado. Amanda estava nervosa, eu podia ouvir na voz dela. Ela me perguntou se eu estava sentada. Disse que precisava me contar algo, mas que estava morrendo de medo de me machucar. Keila, eu vi o Márcio hoje. No shopping. Ele estava com uma mulher. Meu estômago embrulhou. Amanda, ele tem colegas de trabalho mulheres, é normal. Keila, ela me interrompeu. Eles estavam se beijando. Muito. De mão dada. E ela estava usando um anel de noivado. Eu tirei foto porque sabia que você não ia acreditar. Meu mundo desabou naquele momento. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Amanda enviou a foto. E lá estava ele, meu marido, com uma mulher loira que eu nunca tinha visto na vida, beijando ela. A mão dele na cintura dela. E sim, um anel brilhante na mão dela. Não consegui falar nada. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, olhando para aquela mesa que eu tinha arrumado com tanto carinho, para aquele jantar que tinha feito pensando em salvar meu casamento. E comecei a rir, uma risada nervosa e histérica. Naquele momento tomei uma decisão. Não ia fazer um escândalo. Não ia chorar. Não ia implorar. Ia descobrir exatamente o que estava acontecendo e então ia agir. Guardei a comida, apaguei as velas e esperei. Márcio chegou às 23 horas como sempre, com aquela cara de cansado. Oi amor, reunião puxada hoje, disse ele, me dando um beijinho rápido na testa. Olhei para aquele homem e não reconheci quem era. Como eu tinha sido tão cega? Imagino, respondi com um sorriso. Já jantou? Já sim, pedi uma pizza lá com o pessoal. Mentira. Mais uma entre tantas. Nos dias seguintes, me transformei em uma detetive. Comecei a prestar atenção em tudo. Olhei extratos do cartão de crédito dele que chegavam em casa, restaurantes chiques, joalheria, floricultura, hotel. Tudo em dias que ele dizia estar em reuniões ou viagens de trabalho. Criei um perfil falso nas redes sociais e comecei a investigar. Não demorou muito para encontrar ela. Júlia, 27 anos. Trabalha como analista de marketing na mesma empresa que Márcio. O perfil dela estava cheio de fotos em lugares que eu reconhecia dos extratos do cartão. E tinha uma foto recente onde dava para ver claramente o anel. Mergulhei mais fundo. Descobri que eles estavam juntos há mais de um ano. Um ano. Ela achava que eles iam casar pelo visto. Postava coisas sobre encontrar o amor da sua vida e nunca desistir da felicidade. Quase vomitei. Mas a pior parte... Descobri pelos amigos em comum que trabalhavam na mesma empresa que Márcio tinha contado para todo mundo no trabalho que estava se separando de mim, que nosso casamento tinha acabado faz tempo, que eu era controladora, dependente financeiramente, que ele estava infeliz há anos mas tinha pena de mim. Pena. Ele tinha pena de mim. Enquanto ele me humilhava pelas costas, destruía minha reputação e construía uma vida nova com outra pessoa. Eu estava em casa como uma idiota achando que tinha um casamento de verdade. Foi quando decidi que ia ter minha vingança. Mas não ia ser qualquer vingança. Ia ser épica. Primeiro passo. Coloquei meu orgulho de lado e liguei para minha mãe. Contei tudo. Chorei pela primeira vez desde que descobri. Ela me apoiou completamente. Disse que nossa casa estava sempre aberta e que ia me ajudar no que fosse necessário. Segundo passo. Consultei um advogado. Discretamente. Descobri meus direitos, o que poderia fazer, como me proteger. O advogado me aconselhou a juntar o máximo de provas possível antes de fazer qualquer movimento. Terceiro passo. Comecei a documentar tudo. Todas as mensagens, todos os extratos, todas as mentiras. Criei uma pasta no meu computador com tudo organizado por data. Quarto passo, e aqui foi onde a coisa ficou interessante. Comecei a trabalhar de verdade. Peguei todos os trabalhos freelancer que apareceram. Trabalhei até de madrugada. Reativei meu portfólio que estava meio abandonado. Entrei em contato com antigos clientes. Márcio nem percebeu porque estava ocupado demais vivendo sua vida dupla. Em 2 meses consegui 3 contratos grandes.
empresas que precisavam de redesign completo da identidade visual. Comecei a ganhar dinheiro de verdade mais do que ganhava antes. Guardei cada centavo numa conta que abri em outro banco, sem ele saber. Quinto passo, cuidei de mim. Comecei a ir na academia. Mudei o cabelo. Comprei roupas novas. Não por ele, mas por mim. Porque eu merecia me sentir bem. E garanto para vocês, quando você cuida de você, as coisas mudam. Márcio até comentou, você está diferente. Mais bonita. Eu só sorri e disse obrigada. Por dentro, estava planejando cada detalhe da sua queda. Peguei um dos celulares antigos que a gente tinha em casa, configurei tudo certinho. E num dia que eu sabia que Márcio ia sair para a reunião, encontro com a Júlia. Coloquei o celular dentro do carro dele, escondido embaixo do banco. Tinha um aplicativo que me permitia ouvir tudo que era conversado dentro do carro. E gente, as coisas que eu vi. Márcio falando horrores de mim para ela. Dizendo que eu era preguiçosa, burra, que tinha pena de mim porque eu não conseguiria sobreviver sozinha. Júlia rindo, dizendo que mal podia esperar para ele se livrar de mim de vez. Falavam sobre os planos deles, a casa que iam comprar juntos, a vida perfeita que iam ter. Gravei tudo. Também descobri que eles estavam planejando fazer um comunicado oficial depois das festas de fim de ano. Márcio ia me pedir divórcio em janeiro, alegando incompatibilidade. Já tinha até advogado. O plano dele era fazer parecer que foi uma decisão mútua e amigável, para não ficar mal na fita. Era novembro. Eu tinha 2 meses para me preparar para o golpe final. Usei esse tempo para me fortalecer ainda mais. Consegui mais clientes. Economizei mais dinheiro. Fui atrás dos meus direitos. Conversei com pessoas importantes. Uma das coisas que descobri conversando com o advogado é que nossa casa tinha sido comprada parte com dinheiro que minha avó tinha me deixado de herança quando faleceu. Anos antes de eu casar, eu tinha usado aquele dinheiro para dar a entrada da casa, mas nunca tinha formalizado isso em nenhum documento. O advogado disse que isso era importantíssimo, que eu tinha direito a uma parte maior da casa por causa disso. Também descobri que legalmente eu tinha direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. E adivinha? A empresa onde Márcio trabalhava tinha dado a ele um bom pacote de ações como bônus há alguns anos. Ele nunca tinha me contado. Essas ações tinham se valorizado muito. Valeriam uma fortuna. Dezembro chegou. Passamos o Natal fazendo aquela encenação ridícula de casal feliz na frente da família. Márcio dando presente para mim, eu dando presente para ele. Todo mundo achando lindo. Só eu sabia que aquilo era teatro. No dia 28 de dezembro, aconteceu algo que eu não esperava. Júlia postou uma foto no Instagram com a legenda, nova fase chegando em 2025. Na foto, ela e Márcio juntos. Claro que ele estava com a cabeça cortada da foto, mas eu reconheceria aquela camisa em qualquer lugar. Ela estava apressando as coisas. Provavelmente pressionando ele a oficializar logo. Decidi que não ia esperar até janeiro. Era a hora. No dia 30 de dezembro, Márcio disse que ia viajar para um retiro de planejamento estratégico da empresa, até dia 2 de janeiro. Claro, ele ia passar o ano novo com ela. Tudo bem, amor, vai com Deus, eu disse sorrindo. Ele até pareceu surpreso com como eu aceitei bem. Assim que ele saiu de casa, coloquei meu plano em ação. Primeiro, liguei para advogado e disse que queria dar entrada no processo de divórcio imediatamente. Ele já tinha tudo preparado. Alegação, adultério com todas as provas que eu tinha juntado nesses meses. Segundo, liguei para os pais de Márcio. Pedi para conversarem comigo. Mostrei tudo. As fotos, as gravações, os extratos. A mãe dele chorou. O pai dele ficou vermelho de raiva. Eles me pediram perdão em nome do filho deles e disseram que iam falar com ele. Terceiro, entrei em contato com o RH da empresa onde Márcio trabalhava. A empresa tinha uma política muito rígida contra relacionamentos entre funcionários de diferentes níveis hierárquicos. Márcio era gerente. Júlia era subordinada a ele, indiretamente. Isso era completamente contra as regras da empresa. Enviei uma denúncia formal, anônima com todas as provas. Quarto, reuni os amigos mais próximos da gente, aqueles mesmos que estavam no jantar quando Márcio me humilhou. Mostrei tudo. Contei toda a história. Eles ficaram chocados. Vários pediram desculpas por não terem percebido, por não terem feito nada naquele dia do jantar. Quinto e mais importante, usei o dinheiro que tinha economizado nesses meses e fechei contrato para alugar um apartamento pequeno mas lindo no centro da cidade. Comecei a me mudar. Levei minhas coisas, meus documentos, tudo que era importante para mim. Dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, deixei a casa impecável, as chaves do Márcio em cima da mesa da cozinha, e uma carta.
A carta dizia: Márcio, quando você ler isso, eu já estarei longe. Descobri sobre a Júlia há meses. Descobri sobre todas as mentiras. Sobre como você destruiu minha reputação, me humilhou, me fez sentir pequena. Você disse que eu nunca conseguiria nada sozinha. Passou os últimos anos me fazendo acreditar nisso. Mas sabe o que descobri? Que eu sou muito mais forte do que você jamais imaginou. Enquanto você estava ocupado construindo uma vida de mentiras, eu reconstruí a minha vida de verdade. Consegui clientes, ganhei dinheiro, me valorizei. Já dei entrada no divórcio. Meu advogado vai entrar em contato. Tenho todas as provas do seu adultério. Sei sobre as ações que você escondeu de mim. Sei sobre tudo. A empresa também já sabe sobre você e a Júlia. Vai ser interessante ver como eles vão lidar com isso. Seus pais sabem de tudo. Nossos amigos sabem de tudo. Você quis me fazer sentir pequena, dependente e incapaz. Mas consegui provar que não sou nada disso. Consegui sozinha. Sem você. Melhor do que com você. Tenha uma ótima vida com a Júlia. Vocês merecem um ao outro. Keila. Passei o Réveillon com minha família. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente feliz e livre. No dia 2 de janeiro, Márcio voltou para casa. Ligou para mim desesperado. Chorou ao telefone. A primeira vez que eu ouvia ele chorar, implorou para conversarmos. Disse que tinha sido um erro, que estava confuso, que me amava de verdade. Eu disse não. Ele começou a ficar agressivo. Disse que ia me processar, que eu não ia conseguir nada, que ele tinha advogados melhores. Eu ri. Márcio, pode tentar. Tenho provas de tudo. Gravações, fotos, extratos, tudo. E seu advogado já deve ter te falado que adultério comprovado muda bastante as coisas num processo de divórcio. Silêncio do outro lado. Ah, e sobre seu trabalho, eles já me ligaram. Parece que vão abrir uma investigação formal sobre sua conduta. Relacionamento com subordinada, uso de recursos da empresa para fins pessoais, é muita coisa. Mais silêncio. E Márcio? Aquele dinheiro da entrada da casa? Era da minha herança. Meu advogado já está providenciando tudo para que isso seja levado em conta na divisão de bens. Você vai se surpreender com o resultado. Ele desligou na minha cara. Os próximos meses foram intensos. O processo de divórcio não foi fácil, mas eu tinha um advogado excelente e provas irrefutáveis. Márcio tentou de tudo, alegar que as gravações eram ilegais. Não eram, porque foi dentro do carro dele, propriedade comum do casal, que as provas eram forjadas. Não eram. Que eu era louca e obcecada, testemunhas provaram que não. A empresa onde ele trabalhava abriu uma investigação formal. Descobriram que Márcio tinha usado o cartão corporativo para pagar jantares românticos com Júlia, que tinha dado informações privilegiadas a ela sobre promoções. Ele foi demitido por justa causa. Perdeu tudo, o emprego, as ações da empresa que ainda não tinha sacado, a reputação. Júlia também foi demitida. O relacionamento dos dois não durou nem 3 meses depois disso tudo vir à tona. Pelo que soube através de amigos em comum, ela o culpou por tudo ter dado errado e terminou com ele. O divórcio foi concluído 8 meses depois de eu ter saído de casa. Consegui ficar com 65% dos bens, incluindo a casa, que vendi e usei o dinheiro para montar meu próprio estúdio de design. As ações que ele tinha escondido foram divididas também, e minha parte me deu uma segurança financeira que eu nunca tinha tido. Mas a melhor vingança não foi o dinheiro, não foram os bens. Foi provar que ele estava errado. Meu negócio de design decolou. Em 1 ano consegui 3 funcionários. Em 2 anos, tinha um estúdio próprio com mais de 10 pessoas trabalhando comigo. Empresas grandes começaram a me procurar. Ganhei prêmios de design. Fui convidada para dar palestras. Me tornei tudo aquilo que Márcio disse que eu nunca seria. Independente. Bem-sucedida. Realizada. E sabe o que é mais engraçado? Alguns meses atrás, quase 3 anos depois de tudo isso, recebi uma mensagem dele no LinkedIn, perguntando se minha empresa estava contratando. Dizendo que estava procurando uma oportunidade na área de tecnologia e design. Eu simplesmente bloqueei. Hoje, aos 34 anos, tenho uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Minha empresa está crescendo. Comprei um apartamento incrível. Tenho amigos verdadeiros. Estou namorando alguém que me respeita, que admira meu trabalho, que celebra minhas conquistas. Uso minha história para inspirar outras mulheres. Dou mentoria para mulheres que estão passando por divórcios difíceis, que estão tentando reconstruir suas vidas, que foram feitas para se sentir pequenas por seus parceiros. Porque a verdade é essa: quando alguém tenta te diminuir, geralmente é porque tem medo do seu potencial. Márcio sabia, lá no fundo, que eu era capaz. Por isso precisava me fazer acreditar que não era.
Porque se eu descobrisse meu valor, ele perderia o controle. Aprendi que não precisamos de ninguém para nos completar. Que podemos sim fazer tudo sozinhas e fazer bem feito. Que respeito próprio vale mais do que qualquer relacionamento. Que recomeçar não é fracasso, é coragem. Se você está lendo isso e se identificou com alguma parte da minha história, presta atenção. Você é capaz. Você é forte. Você consegue. Não importa o que te disseram, não importa quantas vezes tentaram te fazer sentir pequena ou incapaz. Você tem um poder dentro de você que nem você mesma conhece ainda. E sabe o que é mais incrível? Olho para trás agora e agradeço. Agradeço por ter descoberto quem Márcio realmente era. Agradeço por ele ter me libertado daquele casamento tóxico, mesmo que não tenha sido da forma que ele planejava. Agradeço porque se nada disso tivesse acontecido, eu provavelmente ainda estaria naquela vida morna, sem brilho, me sentindo inferior. A dor que passei me transformou na mulher que sou hoje, e eu amo quem me tornei. Então, Márcio, se por algum acaso você estiver lendo isso, obrigada. Obrigada por me subestimar. Obrigada por duvidar de mim. Porque foi justamente isso que me deu a motivação para provar o quanto você estava errado. Você disse que eu nunca conseguiria nada sozinha. Eu provei o contrário de forma espetacular. E agora? Bom, agora eu vivo minha melhor vida. Uma vida que construí com minhas próprias mãos, com meu próprio suor, com minha própria determinação. Uma vida onde ninguém pode tirar meu valor porque eu sei exatamente quanto eu valho. Para todas vocês que estão passando por algo parecido, há luz no fim do túnel. Às vezes, o pior dia da sua vida é o primeiro dia da sua nova vida. Às vezes, perder alguém é ganhar você mesma de volta. Sejam fortes. Sejam corajosas. E nunca, nunca deixem ninguém definir seu valor. Vocês conseguem. Eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Foi uma jornada louca, né? Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me acompanhado nessa. Deixa aí nos comentários o que você achou, se já passou por algo parecido, ou o que você faria na minha situação. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Toda semana tem história nova, e eu garanto que todas vão te deixar de boca aberta. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso, porque nunca sabemos quem está precisando de uma dose de inspiração e coragem. Um beijo enorme e até a próxima história.